E aí galera, tudo beleza? Aqui quem está falando é o El, seja bem-vindo à nossa nona aula do curso de HTML e no vídeo de hoje a gente vai aprender como criar dados tabulados. Dados tabulados são dados que eles são expostos em formato de tabelas, ou seja, eles são distribuídos em linhas e colunas. E essas tabelas, galera, são muito utilizadas porque ele é um jeito muito interessante da gente distribuir os dados, porque fica uma organização bacana e também fica fácil da gente comparar um dado com o outro. Por exemplo, nessa tabela aqui a gente tem um curso de HTML e algumas pessoas matriculadas. E aí então vocês podem verificar que para cada linha dessa tabela a gente coloca os dados referentes a uma pessoa. Ou seja, na primeira linha vai ser uma pessoa, na segunda linha vai ser outra pessoa e na terceira outra pessoa. E aí em cada coluna a gente vai colocar somente um tipo de dado. Por exemplo, nessa coluna aqui a gente tem todas as matrículas. Nessa outra coluna aqui a gente tem todos os nomes e nessa outra aqui a gente tem todas as salas. Então fica muito bacana da gente organizar e também da gente comparar os dados. E aí para a gente criar uma tabela, galera, a gente vai utilizar os marcadores, que vai ser o marcador de tabela, o marcador para a gente criar essas linhas e os marcadores para a gente criar essas colunas. Então bacana, pessoal. E aí para a gente criar a tabela aqui vai ser mais ou menos assim, eu fiz aqui um esquema. Com o marcador de tabela, a gente vai criar esse quadrado aqui, que seria a tabela mesmo em si. E aí a gente vai utilizar um outro marcador para criar uma linha dentro dessa tabela, que seria essa parte verde aqui. Então a gente cria a tabela, a linha, e aí depois que a gente tiver criado a linha, a gente vai colocar as colunas em cada linha. Por exemplo, aqui eu tenho 3 colunas, e aqui eu posso colocar os dados aqui dentro. Então, galera, para a gente construir a nossa tabela, a gente vai seguir uma ordem. A primeira coisa que a gente tem que construir é a tabela em si. Depois que a gente construir a tabela, a gente vai criar linhas dentro dessa tabela, que seriam aqui essa fileira de dados, né? Que seria essa fileira aqui. E aí depois que a gente criar as linhas, aí a gente vai criar as colunas, que são aqui cada célula aqui da tabela. Então aqui a gente vai utilizar o marcador table para criar a tabela. Table significa tabela mesmo, né? Bacana, aqui a gente já desenhou esse quadrado principal, já criou em memória, né? Agora a gente vai criar a fila. Para a gente criar a fila, a gente vai utilizar o marcador TR, que significa Table Row, que é a mesma coisa de fila da tabela. Então, TR. Bacana, então aqui a gente criou a tabela, criou a fila, e agora dentro da fila a gente precisa criar as colunas. E aí, para a gente criar agora a coluna, pessoal, a gente vai utilizar o marcador TD, que significa Table Data. Literalmente significa dados da tabela, mas a gente pode interpretar como sendo a coluna da nossa tabela. Então aperta TD, bacana. Então aqui a primeira coisa que a gente vai colocar na coluna aqui seria a matrícula. Então eu vou colocar aqui a matrícula 1, por exemplo, né? E eu vou até mostrar na outra página aqui, no caso seria matrícula, nome e sala, né? Então aqui quando a gente colocou na primeira coluna aqui, ficou 1. Agora a gente vai criar uma outra coluna aqui ao lado. TD. E aí vamos colocar aqui o nome, por exemplo, aqui, Elson. E aí a gente coloca a outra coluna agora que é para a sala, né? Então eu vou colocar no TD e vou colocar a sala aqui, por exemplo, a sala, vou colocar diferente aqui, colocar a sala 2. Pronto. Isso aqui, pessoal, por enquanto, ele não está aparecendo com a coluna, está aparecendo mesmo com uns dados organizados lado a lado, né? Mas aí, para a gente fazer com que essa tabela se pareça com a tabela, a gente pode utilizar alguns atributos aqui da tabela. Por exemplo, ela tem um atributo aqui que é borda. E aí essa borda a gente pode dar o valor de 1 para ela ser uma borda fininha. Pode dar o valor de 2, que ela vai engrossando mais a borda, né? Só que o recomendado, pessoal, é que a gente não faça essa estilização aqui utilizando atributos. Antigamente, pessoal, a gente utilizava as tabelas para criar os layouts de site, só que isso foi depreciado. A gente usa hoje em dia somente para mostrar dados mesmo em forma de tabela. E aí, mais para frente, a gente vai ver como a gente vai estilizar uma tabela todinha utilizando o CSS. Então, aqui bacana, pessoal, a gente tem aqui a borda e ele já ficou aparecendo. Eu vou até usar o CSS aqui para a gente juntar essas duas partes aqui, porque ele está um quadrado aqui separado um do outro. E a gente quer que, ao invés dessas duas linhas separando as colunas, a gente quer que tenha somente uma. E aí, para isso, eu vou utilizar aqui um estilo mesmo em linha, né? Então, o estilo, e aí ele vai ser a propriedade, vai ser qual é o nome da propriedade mesmo? Border Collapse. E essas border collapse aqui, pessoal, por padrão, ele é separado, tá vendo? Cada um tem sua borda, eles estão separados. A gente pode utilizar essa aqui, ó, que é junta, collapsed.
Ele vai juntar. Agora sim ficou parecendo com uma tabela. Então, bacana, pessoal. A gente criou a tabela, criou a fila e na fila a gente criou várias colunas. E aí uma tabela ela pode ser composta de uma ou mais linhas. No caso dessa aqui, ela tem 3 linhas. Tem essa linha, tem essa outra linha e tem essa outra linha. Basicamente, as linhas vão representar o dado. Cada dado vai ficar numa linha. Por exemplo, aqui eu tenho o Elson. E aqui nessa linha eu tenho todos os dados do Elson, né? E aí esses dados vão ser separados aqui pela coluna. Então, na primeira coluna eu tenho uma matrícula, na segunda eu tenho um nome e na terceira eu tenho uma sala. E aí a gente já criou uma linha, a gente precisa criar mais linhas. E aí a gente vai criar agora a segunda linha, usando o marcador TR, que significa linha da tabela. Então, criou aqui a linha. E agora a gente vai criar de novo as colunas. Lembrando que a gente tem que obedecer sempre. Então, se na primeira linha, galera, a gente criou 3 colunas, o ideal é que a gente crie a mesma quantidade de colunas na outra linha, porque senão ele vai ficar uma espécie de buraco aqui na nossa tabela. Então, a gente vai utilizar o TD para criar a coluna. E a gente vai colocar, por exemplo, aqui a matrícula agora vai ser 2. Aí o nome agora vamos colocar Mike. Vou até mostrar aqui na página mesmo aqui, ó. Mike, né? E aqui a outra coluna que a gente vai criar o TD é para a gente mostrar a sala, que no caso aqui eu vou colocar, por exemplo, sala 3. E aí vocês estão vendo aqui o padrão, né, pessoal? A gente vai criar a tabela, para cada um a gente cria uma linha e dentro das linhas a gente coloca essas colunas. E aí eu vou criar um exemplo aqui de uma linha, table row. E aí aqui a gente vai colocar somente 2 colunas para vocês verem aqui como é que fica o visual se a gente não colocar a mesma quantidade, né? Então aqui eu vou colocar 2, vou criar outra aqui, ó, TD, colocar o nome aqui Cristina. Olha, vocês estão vendo aqui, ó, que ela fica falhada, tá vendo aí, galera? E fica feia a tabela, né? Então a gente tem que realmente colocar a mesma quantidade. Se a gente colocou uma quantidade de coluna numa, a gente coloca em todas a mesma quantidade. E a gente vai colocar agora sala 4. Então ficou bacana, né, pessoal? Nossa tabela tá lá ficando bacana. E a gente pode até colocar aqui ela no meio da tela aqui, para ficar mais interessante, né? Então, depois que a gente utilizou o estilo aqui, a gente endereçou a borda, deu um valor, e a gente pode endereçar também a margem, para a gente centralizar, né? Então, margem. Eu vou colocar 0 pixels e alto, para ele colocar no meio da tela. Então aqui, pessoal, a gente passa o espaço para a margem aqui, que é o espaço externo aqui do nosso elemento. Se a gente passar 2 valores, vai ser os valores para cima e para baixo. E aí o outro valor aqui seria direita e esquerda. Como eu coloquei automático, ele vai calcular para centralizar esse elemento aqui no meio da nossa página. Então bacana, pessoal, vocês viram aqui que a nossa tabela tá bacana, só que ela não está descrevendo aqui o que é cada uma dessas colunas. E aí a gente pode utilizar um tipo de cabeçalho em cada uma dessas colunas, para o usuário saber que tipo de dado que ele vai ver naquela coluna. Porque aqui eu vejo 1, Elson e 2. Mas o que é esse 1? É a idade? É a sala? É a matrícula? E aí, nesse caso aqui, a gente deve criar aqui a nossa linha só para colocar o cabeçalho. Então, a gente vai criar uma nova linha aqui, table row. E aí, nessa linha, a gente vai colocar 3 TH, que significa table head, ou seja, cabeçalho da nossa tabela. Então, aqui a gente vai usar o TH, table head. E aí, eu vou colocar aqui, seria a matrícula, né? Então, matrícula. Aí vocês podem verificar que ele fica diferenciado porque o título aqui ele vai ficar mais espesso, a letra, né? Ele vai ficar em negrito. Então o primeiro é a matrícula, o segundo seria o nome, né? TH, a gente vai utilizar o nome agora. E para o terceiro aqui, galera, a gente vai utilizar TH de novo. E o último aqui seria a sala. Vou colocar a capitalizada daqui a primeira letra, né? Sala, então ficou bacana, né, galera? E aí, pra gente colocar aquele cabeçalho aqui, a gente pode utilizar o caption, que significa mais ou menos como se fosse um título geral aí da tabela, né? Porque aqui a gente tem o título, que é da coluna, e a gente tem o título, que é da tabela mesmo aqui, dizendo que se isso é uma tabela de alunos, se é uma tabela de jogadores. E aí, pessoal, pra gente criar esse caption aqui, a gente coloca ele como o primeiro filho da tabela, ou seja, antes de qualquer linha, né? Então aqui a gente pode utilizar aqui o marcador caption. E aí eu posso colocar aqui, ó, lista de alunos. E aí, galera, para a gente fixar, a gente vai criar uma outra tabela. Vai ser bem parecido. Então eu vou dar aqui uma descrição. Por exemplo, vamos colocar essa tabela de quê? Aqui de jogos. Tabela de jogos. Então nessa tabela de jogos aqui, pessoal, a gente vai colocar, por exemplo, vai colocar o nome do jogo. Vai colocar o nome do jogo.
A gente vai colocar o fabricante, a empresa, né? E a gente vai colocar, por exemplo, aqui o preço, pra gente ver, né? Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a tabela, né? Table. Depois que criou a table, o que que a gente vai fazer? Que é isso mesmo, a linha. Então, table row. Criou a linha. Depois que a gente criou a linha, pessoal, aí a gente pode colocar até logo essa parte aqui, que seria os títulos de cada linha, né? Então aqui a gente vai querer o nome do jogo, né? Então eu vou colocar bem aqui assim, ó. TH para ser os títulos, né? Então, nome do jogo. Nome do jogo. Colocar só jogo mesmo, né? Jogo. Aí a gente vai criar um outro TH aqui. E a gente colocar aqui fabricante. E vamos colocar o outro aqui para ser o preço. Preço, bacana. A gente já criou uma linha aqui que é só para colocar os títulos de cada coluna. Aí a gente vai criar uma outra linha que agora a gente vai de fato colocar os dados dessa tabela em cada coluna, né? Então a gente vai criar aqui de novo uma fila, que é o table row. E aí dentro da fila a gente vai criar agora as colunas, que é usando o TD, né? Então vai ser primeiro aqui, vamos colocar Mario, que é o Mario, que é o jogo, fabricante, TD. Vamos colocar Nintendo. E vamos colocar o preço aqui, TD. Vamos colocar, por exemplo, aqui vamos colocar, por exemplo, aqui 150 reais. Pronto, bacana, pessoal. E aí, para essa estrutura ficar aparecendo com a tabela, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez lá em cima, né? A gente vai colocar aqui a gente vai colocar aqui a borda, né? O atributo borda, e a gente vai dar de novo um pixel. E aí a gente vai estilizar aqui mesmo na linha, né? Na própria tabela. Então coloca aqui, aí é o border collapse, né? Border collapse. E aí qual o valor que a gente vai dar aqui não é separado, é unido, né? Pronto, bacana, ele já ficou, né? Pronto, bacana, pessoal. Agora é só a gente criar outra linha e dentro dessa linha colocar de novo as tabelas, né? Então vou colocar o TD. Agora vamos colocar, por exemplo, Free Fire. Free Fire. Aí vamos colocar agora o fabricante. Ixi, Maria, agora vocês me pegaram. O fabricante eu vou colocar aqui desconhecido, né? E vamos colocar o valor aqui, TD. Vamos colocar aqui grátis, né? E aí, para centralizar, a gente vai utilizar de novo a margem, né? Que a gente vai dar um valor em cima e embaixo e outro valor para a esquerda e direita, né? Então, aqui, depois da vírgula aqui, a gente endereça aqui a margem. E aí a gente coloca, por exemplo, aqui, ó, 20 pixels. Para ele afastar aqui um pouquinho para baixo, né? Ó. E aí coloca, depois disso, a gente coloca automático aqui para ele colocar no meio da tela. Tá vendo aí, ó? Então a gente criou. E aí agora a gente pode criar aquela caption também aqui, né? Então a primeira coisa dentro da tabela a gente coloca o caption. E aí a gente vai colocar lista de jogos. Não, jogos do ano. Só que não, né? Mario foi lançado vários anos atrás aí, né? No vídeo de hoje a gente aprendeu a criar essas tabelas. No outro vídeo eu vou ensinar para vocês como vocês mesclar aqui linhas ou colunas e também fazer a estilização dessas tabelas. Então eu espero fortemente que você se inscreva e compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. E aí qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixa aqui nos comentários que eu vou responder a todos eles. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!